Olá, vestibulantes, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Campos, sou professor de redação e de língua portuguesa e é um convite muito especial do Ciências em Ação. Eu vou gravar esse vídeo para você que está nessa reta final, tentando se nortear um pouco mais com relação à redação do Enem. Fique calmo que nós vamos ter a primeira de 3 aulas que vão te dar um norte muito interessante para a sua redação do Enem. Nessa reta final, o que é muito importante que você saiba para a sua redação? Olha só. Você precisa ter bem esquematizado uma proposta de intervenção, uma vez que o grande diferencial da dissertação do Enem é a proposta de intervenção, é o último parágrafo, o da conclusão, e para isso nós vamos ter uma conversa até a sua data do Enem. Você precisa também ter uma noção sobre perfil de temas específicos para o Enem, mas na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura que você precisa ter para poder ter uma nota excelente na prova do Enem. Baseado nas redações que em 2018 tiraram nota 1000, ou seja, das 55 redações que tiraram nota 1000, houve um padrão muito bem identificável quanto à estrutura dessas redações. Vamos aqui algumas delas? Presta atenção. Essas redações tiveram majoritariamente 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, que é a API. Na introdução, naturalmente, apresenta-se o tema e a tese, o tema e o seu projeto de texto, que é o que nós vamos conversar hoje. No desenvolvimento, literalmente, desenvolve-se aquilo que se colocou como tese e o último parágrafo ficou como a conclusão. Agora, professor, eu ainda não me norteei, não percebendo o que eu tenho que fazer. Olha só, a sua introdução vai ser a apresentação do tema. O Enem colocou para você uma frase tema, você identifica na sua introdução. Agora, principalmente, a sua introdução ela vai ser extremamente estratégica, por quê? Porque nela você vai ter que apresentar a sua tese. E basicamente, o que é tese? Tese é a linha de raciocínio que você vai adotar para a sua redação. É o comprometimento que você tem de ter para desenvolver. Vamos melhorar? O que você colocar na introdução, basicamente, é o que você vai ter de sustentar no seu desenvolvimento, nos seus parágrafos seguintes de desenvolvimento. Vamos para um exemplo bem claro, prático e objetivo? Vai ser passado para você agora uma redação que tirou 1000 no Enem do ano passado. E sobre essa redação eu vou dissecar essa estrutura para que você visualize exatamente quais são as etapas dessa estrutura dissertativa nota 1000. Observe que na sua tela tem a redação desse aluno, agora eu não sei se se fala Davi ou David Clisman Santos de Carvalho. Observe que a redação dele teve 4 parágrafos, que é o padrão das redações que tem tirado nota 1000 no Enem. Agora vem para mim, vestibulando. Você percebeu que são 4 parágrafos de tamanhos estruturais bem regulares, existe uma regularidade no tamanho desses parágrafos. Naturalmente, os parágrafos de desenvolvimento são um pouco maiores, porque literalmente vai ser desenvolvido. Agora, o que eu vou chamar a atenção para você? Você vai perceber na leitura da introdução, tá, que o aluno vai apresentar a tese. E, de novo, o que é a tese dele? O que vem a ser essa marca de autoria, essa tese? O comprometimento daquilo que ele vai falar e vai desenvolver. Com calma, olha a introdução na sua tela. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Essa visão, embora correta, não é efetivada no atual cenário global, sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet nas diversas relações cotidianas. Isso ocorre ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Assim, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Vestibulando, parágrafo de introdução interessante, né? Você leu, percebeu fluidez, começou citando uma autoridade, muito legal, um ótimo cartão de visita para o corretor. Agora, você vai observar nesse instante os detalhes das competências do Enem. O que o corretor leu e conseguiu identificar nessa introdução para que ela seja boa? Olha a sua tela. Perceba que em verde estão os itens que identificam a competência 4. Visualiza para, essa visão, embora, sobretudo, posto que, isso, ora e ora. Visualize que em roxo você tem o repertório sociocultural do aluno, ele citando uma área de conhecimento, citou esse pensador francês Pierre Bourdieu, cita, explica e assimila. Agora, preste bastante atenção na parte em vermelho. Isso ocorre
ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais. Vestibulando, preste atenção. Nesse penúltimo período, porque teve um período final em que ele falava assim hão de ser analisados, perceba que nesse penúltimo período ele apresentou a tese dele. Em vermelho, o que você viu na sua tela? Que um primeiro motivo é o despreparo civil, essa manipulação comportamental do cidadão. Ocorre na internet por quê? Porque a sociedade civil está despreparada. Além do despreparo civil, ele falou que existe uma inação das esferas governamentais. O poder público está inativo, inerte, nada faz para combater essa manipulação. Perceba, ele tem duas frases em que ele se compromete agora a ter que desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. E é isso que de maneira explícita ele faz. Olha aqui para mim, vestibulando. Ele não vai colocar de uma maneira subentendida, sutil. Ele vai explicitar essas duas teses que ele apresentou aqui. Vamos ver? Olha só o segundo parágrafo. A priori, é imperioso destacar que a manipulação da conduta dos usuários pelo controle dos seus dados nas plataformas virtuais é fruto do despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. Isso porque, mediante a ausência de uma orientação adequada, os indivíduos são expostos cotidianamente a conteúdos selecionados por algoritmos que direcionam os materiais, segundo os gostos pessoais. Esse panorama se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais como Twitter, em que o grau de relevância da disposição de conteúdo já é pré-determinado. Logo, é substancial a alteração desse quadro que vai de encontro à possibilidade de escolha inerente ao homem. Aí você lê e fica, poxa, muito legal, muito bem desenvolvido. E de fato foi muito bem desenvolvido. Agora, eu vou mostrar para você, é importante que você visualize e identifique quais foram as etapas que tornaram essa redação muito boa. Olha para sua tela. Mais uma vez, em verde, estão as competências de número 4, os articuladores textuais. Perceba que eles são organizadores da sequência lógica do texto. A priori, isso porque, mediante, segundo, esse panorama, logo. Agora, olha bem para a primeira frase. A manipulação da conduta dos usuários pelo controle de seus dados nas plataformas virtuais. Enxergue que essa parte em azul é a delimitação do tema e na sequência ele fala despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias, ponto final. Olha para mim, ele deixou bem claro no tópico frasal do desenvolvimento 1, ou seja, o segundo parágrafo, aquele que vai literalmente desenvolver o primeiro desenvolvimento, o despreparo civil que ele se comprometeu a abordar na introdução. Na introdução, a primeira tese dele foi essa. Logicamente, na sequência, é o que ele afirma. Não só afirma, ele defende também e comprova com exemplos. Volta para sua tela. Ele coloca que isso porque, mediante a ausência, ele fala dos indivíduos, depois ele coloca os gostos pessoais e ele dá exemplos concretos quando ele fala do ranking diário de informações em plataformas digitais como Twitter. Vestibulando, é muito importante que você reafirme a sua tese no seu parágrafo de desenvolvimento, reafirme que você se comprometeu a falar na introdução, desenvolva a ideia e dê exemplo que comprove tudo que você afirmou na introdução. Nesse caso específico dessa redação nota 1000, ele falou do despreparo civil e ele comprova com exemplos esse despreparo civil. Agora recapitula comigo. Na introdução ele falou que era despreparo civil e a inação das esferas governamentais. Não foi isso? Olha como que foi o terceiro parágrafo. Olho na tela. Veja como ficou o terceiro parágrafo. Outro sim, é imperativo pontuar que a manipulação dos atos de usuários na internet, devido ao controle de dados desse público, deriva ainda da baixa atuação dos setores governamentais no que concerne a criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Isso se torna mais claro, por exemplo, ao se observar o recente cenário das eleições ocorridas em países da América Latina, como Colômbia, México e Brasil, em que a difusão desordenada de informações equivocadas, sem efetivas intervenções do Estado, induziram o comportamento do eleitor. Ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se assim o porquê de sua continuação. Desse modo, faz-se mistério a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Vestibulando, no tópico frasal do terceiro parágrafo, ou seja, o D2,
O desenvolvimento 2 é uma comprovação da segunda tese que ele apresentou na introdução. Para o corretor, fica muito visível que esse aluno ele fez um projeto de texto. Ele planejou o texto dele, porque não é uma coincidência cósmica o aluno fazer uma afirmação na sua introdução e o desenvolvimento literalmente desenvolver essas afirmações citando exemplos. Foi, obviamente, uma organização, uma virtude muito boa do aluno. E é essa estrutura sequencial organizada que a competência 3 do Enem exige. Essa é a parte estrutural que você tem de obedecer. Volta para a sua tela para você agora avaliar de maneira detalhada o que foi o parágrafo de número 3. No tópico frasal, outro sim, faz uma reafirmação do tema em azul, manipulação dos dados de usuários de internet, e ele coloca em vermelho, baixa atuação dos setores governamentais. Ou seja, aqui ele dá o cartão de visita explicitando que está reafirmando o que ele colocou na introdução. Aí ele vai para o segundo parágrafo, segundo período, isso se torna mais claro. Por exemplo, ele dá exemplos concretos das eleições de Brasil, Colômbia e México. E termina reafirmando, um governo se omite. Logo, juntamente a esses períodos bem organizados, ele está colocando de maneira devida toda a reafirmação do que ele colocou na tese. Nós agora vamos avaliar o que ele fez na conclusão, tá? De novo, qual foi o primeiro problema? Despreparo civil. O segundo problema, inação das esferas governamentais. Leia com muita atenção. Olha o que esse aluno fez na conclusão, na proposta de intervenção. Acompanhe aí. Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação, ramo do Estado responsável pela formação civil, inserir nas escolas, desde a tenra idade, a disciplina de educação digital, de cunho obrigatório em função de sua necessidade, além de difundir campanhas instrucionais por meio das mídias de grande alcance para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Ademais, o governo central deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Quiçá, assim, tal hiato reverter-se-á, sobretudo na perspectiva tupiniquim, fazendo jus, deveras, aquilo que fora apregoado pelo pensador Francis Bourdieu. Termina de uma maneira muito bonita, muito pomposa, né? Tupiniquim, deveras, jus, usa uma mesóclise, né? Cadê reverter-se-á, tá? Vestibulando, eu estou olhando aqui para baixo só para poder consultar a tela do que a gente acabou de ler. Então, assim, é uma conclusão muito bem feita. E por que ela foi muito bem feita? Recapitula. Na introdução, ele aborda o tema e fala que existem dois motivos. São duas teses, o despreparo civil e a inação das esferas governamentais. Você acompanhou que o segundo parágrafo ele desenvolveu essa ideia e que no terceiro parágrafo ele desenvolveu essa afirmação aqui. Visualiza na sua tela, ele apresentou duas propostas de intervenção. E nessas duas propostas de intervenção, na primeira PI, ele fala que o Ministério da Educação ele vai inserir a disciplina de educação digital por meio de mídias para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades. Ou seja, essa PI vai combater o despreparo civil. E a segunda PI, que começa no ademais, ele fala que o governo central vai impor sanções às empresas para que haja uma instauração das secretarias a fim de minorar o controle de comportamentos por particulares. Agora, visualize, tá? Foram dois problemas, duas teses, o desenvolvimento dessas duas teses e o combate delas. Não restou dúvida para o corretor que esse texto, bem escrito, bem articulado, com ótimo vocabulário, demonstrou uma marca de autoria, ou seja, um projeto de texto que foi obedecido devidamente à risca. Agora, você percebeu que essa conclusão teve uma numeração, que tanto a primeira PI quanto a segunda PI foram enumeradas, né? Número 1, 2, 3, 4. Preste atenção, porque o parágrafo de conclusão do Enem, ele tem uma questão extremamente fechada e objetiva. Na proposta de intervenção, é necessário que se apresente o agente social, a ação interventiva, o meio de execução e o efeito. Professor, e como que isso vai acontecer? Esse daqui vai ser um conteúdo de um próximo encontro nosso. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido qual que é a estrutura que você tem de obedecer e que você consiga fazer com um ótimo sucesso. Um abraço imenso,
Até o nosso próximo encontro.